Boa tarde, doutor Antônio. Tudo bem? Gostaria de falar que eu sou contra o aborto, totalmente contra, por motivos religiosos e por motivos pessoais e não gostaria que ninguém fizesse. É uma coisa muito ruim de ser pensado. Tudo de bom, um abração, Antônio. Olá, meu nome é Edson Ramuti, sou médico e vou dar a minha opinião sobre esse assunto polêmico que é o aborto. Na minha opinião, eu sou contra, mas com exceções. Primeira exceção, malformação congênita. Alguma malformação do feto, onde os pais desejam o aborto, eu acho que é bem razoável. Além disso, no caso de estupro, também acho que deve ser liberado o aborto. E por último, no caso de uma gravidez indesejada de uma menor de idade, e que seja feito até a 12ª semana de gestação. Porque nesse período, até 12 semanas, que são 3 meses, o feto é muito pequeno e o aborto não gera riscos à saúde dessa adolescente gestante. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Maciel. Você veio de onde, Maciel? Do lado de Alagoas. Qual a sua função aqui em São Paulo? Sou açougueiro. Me diga uma coisa, você é contra ou a favor do aborto? Eu acho contra, né? Você é contra? Sou contra. Totalmente contra? Totalmente. Então, se a pessoa foi estuprada, você concorda que ela tem que ter o filho? E se tiver sem cérebro o filho, paciência, tem que cuidar, até falecer. Sim. Acho Perfeito. Assim, porque, tipo, a criança não tem culpa, né? Perfeito. Porque, tipo, eu já passei por uma situação quase parecida. Fala um pouquinho mais alto. Eu já passei uma coisinha parecida. Tipo, a minha filha, ela nasceu com probleminha. Mas não é só porque ela nasceu com problema, que se ela tivesse comigo, eu não ia largar ela. Parabéns. Porque Ok. Obrigado. nada. Qual o seu nome? Rosana, Você veio da onde, Rosana? eu sou daqui de São Paulo. Você é de São Paulo mesmo. Me diga uma coisa. Qual a tua função hoje em dia? Operadora de caixa. Operadora de caixa. Você é contra ou a favor ao aborto? Sou contra. Você é contra. Em todas as circunstâncias? Aí não. Se a Queremos mulher ser foi contra. estuprada, se tiver sem cérebro, aí você concorda que aí tem que ser feito o aborto. Aí eu concordo. É isso? Ou eu que estou falando na... Não, aí eu concordo. Então tá bom. Muito obrigado. Nada. Tchau. Olá, bom dia. Tudo bem, doutor? Bom dia, e você? Tudo bem? Tudo bem. Qual o teu nome? João Alves da Silva. Da onde você veio? Sou do Ceará, né? Você é bacharel em Direito, né? Sim, sim. Me diga uma coisa. Você é a favor ou contra o aborto? Um aborto, eu acho que sou contra, né, doutor? Contra. Em todas as circunstâncias. Depende, né? Por exemplo, depende da ocasião. Porque, por exemplo, quando é a gravidez de alto risco para a mãe, aí sim, sou de acordo. Mas quando vê que não é de alto risco, então, Mas se for estupro, aí sim, de acordo. se for feto sem cérebro, De acordo. então você é a favor, mas não radicalmente. Não radicalmente. É contra, mas não radicalmente. Depende da situação, né? Depende da situação, a gente pode avaliar se pode ser feito ou não. Né? Tá bom então. Obrigado, João. Então, doutor, obrigado. Qual o seu nome? Vando Rocha, Da onde você é, Vandô? Poções de Bahia. Vou te fazer uma pergunta, você vai dar a tua opinião sincera, tá? Você é a favor ou contra o aborto? Contra, E por quê? porque é uma coisa que Deus criou, ninguém pode impedir. Ser o contrário. E se a pessoa não tiver cérebro, o feto não tem cérebro, Aí é diferente. mas quem é contra em qualquer circunstância. Eu sou contra em qualquer circunstância. Se Tá, então se a pessoa nasce sem cérebro Deus, e se fica Deus lá. permitiu que vai nascer sem cérebro, não é eu que vou decidir. Tá ok então. Então você é contra em todos os casos. Sou contra em todas as consequências, todas as situações. Tá bom então. Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia. Qual o seu nome? Maria Elza dos Santos, Você nasceu aonde? Minas Gerais. Que cidade, Elza? Genipapo de Minas, Genipapo de Minas. E quanto tempo você está em São Paulo? 40 anos. 40 anos. O que você pensa sobre o aborto? Você é a favor ou contra? Sou a favor. Você é a favor e por quê? Porque eu já sofri abuso. Ah, então, mas você é a favor só em caso de abuso ou você acha que a mulher pode dispor do corpo dela e não é obrigada a ficar, aspas, refém de nenhuma gestação? O que você acha? No caso de abuso. No caso de abuso. Sim. Agora, se a pessoa ficar grávida e não for nada e ela não quiser ter o filho, aí você é contra. Eu sou contra. Tá bom, É então. uma vida, né? Obrigado, Elza. Obrigada a você. Tchau, tchau. Olá, eu sou Carlos Jorge, médico formado há 38 anos. Agradeço ao Dr. Antônio Rodrigues pela oportunidade de estar falando aqui. Eu sou contra o aborto. Entendo que é um ser indefeso que tem direito à vida. E eu não quero para os outros o que eu não quero para mim, interromper a minha vida. Existem situações hoje legalizadas onde a mãe tem o direito de interromper uma gravidez, o qual eu seria contra também, seja no caso de anencefalia ou mesmo uma gravidez decorrente de estupro. No caso da mãe estar correndo o risco de vida, de morte, o risco para a morte, eu entendo que é uma decisão médica técnica que será esclarecida para a mãe e é claro que se ela corre o risco de vida, a prioridade é a vida dela. Então, deverá ser interrompido, sim, conforme decisão médica, junto com a mãe. Eu entendo que é possível interagir anteriormente à gravidez, para que a decisão de interromper a gravidez seja antes, ao desejo de não ter o filho, né? Não engravidar, tanto por métodos anticonceptivos quanto na questão de orientação familiar, de planejamento, onde você pode, com certeza, evitar essa criança e não ter que tomar essa decisão posteriormente. Tá certo? Obrigado, grande abraço a todos. Boa noite, Antônio. Como vai? Tudo bem? Eu sou a Silmara Melite, moro na Itália desde 30 anos, sou a favor do aborto. Ao meu lado, meu marido Franco, que vai dar a sua opinião e vai falar sobre o aborto na Europa. Oi, Antônio, tudo bem? Olha, eu sou a favor do aborto. Aqui na Itália é legal desde 1978. No resto da Europa é legal quase em todos os países, menos na Polônia, onde é muito difícil. Em Malta é ilegal e no Vaticano é ilegal. Imagina que na França foi até colocado na Constituição, é o primeiro e único país do mundo. Bem, Antônio, um abraço muito grande para todos vocês e boa noite. Olá, eu sou o Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Pessoal, hoje o assunto é sério, é polêmico e nós vamos respeitar todas as posições. Querendo comentar, comentem, sem medo de ser feliz. Aqueles que vivem buscando detalhe para queimar a figura de outro, ou para dar sua opinião e impô-la, aqui não vai ter vez, todo mundo tem a sua razão e é isso que importa. Eu estou com o Maurílio, Olá, tudo bem? Que é meu colega de escritório, vocês sabem disso. Eu estou com a Adriana Oliveira, que é minha mulher, e estou com a Filomena, que é a nossa convidada de hoje. E vocês já viram vídeos anteriores ao início da minha fala e sabem do que nós trataremos. Trataremos do tema aborto. No Brasil tem algumas condições e vocês vão saber a legislação logo de início para quem quiser acompanhar com ela. Fala, Maurício. Olá, vamos lá. A legislação atual sobre o aborto no Brasil, ela está no Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o nosso Código Penal brasileiro.
a criminalização do aborto, ela se encontra nos artigos 124, 125, 126, 128 e 128 parágrafo 2º, e também tem uma decisão do STF, né, que fala sobre o aborto de fetos anencéfalos, né, e tem uma decisão forte aí também, uma DPF falando sobre isso. Vocês viram, inclusive, num dos depoimentos de um casal, eles são empresários, ela é brasileira, mudou-se há 30 anos, quando ela casou com o Franco, é a Silmara, e o Franco é italiano, e passou para nós as posições. Na Europa, normalmente, o aborto é consentido, sem muitas restrições, logicamente que tirando o Vaticano. Ele fala também da Polônia, e ele fala de um detalhe importante. Na França, o aborto é permitido, inclusive foi colocado na Constituição. Então, é um direito constitucional. No Brasil, vocês vão ver que tem algumas restrições e nós vamos discutir. Primeiro, eu vou pedir para as minhas convidadas darem suas opiniões iniciais para que nós façamos o debate. Adriana, me fala sobre o que você acha do aborto. Eu, particularmente, sou a favor, porque eu acho que quando a menina quer abortar, ela vai fazer de qualquer jeito. Então, se é proibido, ela vai fazer de uma forma errada. Por exemplo, nas classes sociais mais altas, elas vão procurar uma clínica e ok, que a gente sabe que existe, não tem como tampar isso. E as mais pobres, elas vão ir para os remédios que a gente sabe que são vendidos, só que como é muito caro, muitas não têm condições de comprar. E como eu já também escutei falar, elas enfiam agulha no útero, e usam agulha de crochê, e furam o útero para ter sangramento, e aí ocorrem sangramentos, ficam pedaços do útero, mais ou menos assim a explicação, e fica resto do feto lá dentro, aí tem infecção generalizada, acaba morrendo a menina, que se não procura o atendimento. Então, acho que assim, se fosse legalizado, elas não teria esses problemas que acaba acontecendo. Então, acho que tem essa parte que, por isso, eu acho que a mulher poderia escolher se quer ou não, e aí não teria esses problemas de saúde, que acaba ocorrendo as mortes sem necessidade. Tá, nós vamos falar no geral, depois vamos aos detalhes. Filomena, da onde você veio, onde você está e para onde vai, Filomena? Eu sou Filomena, sou aqui de São Paulo mesmo. Moro na Zona Leste, né, de São Paulo, tenho 58 anos e sou professora. E você atualmente leciona? Este ano não. Mas normalmente está lecionando? Isso. E pretende continuar no futuro a lecionar? Sim. É tua profissão de carreira? É. Me diz, Filomena, nós vamos chamá-la de Filó, com autorização dela. Me diga, Filó, o que você pensa do aborto? Eu sou contra o aborto, porque, assim como a nossa amiga falou, né, de as mulheres ou os adolescentes provocarem o aborto, também elas podem ir numa clínica, né, clandestina, coisa parecida, e ter sequelas, né? Ter o problema de infecção generalizada e também problemas psicológicos futuros. Então, não é só interromper a gravidez. Eu acho que, no meu ponto de vista, né, não que eu acho, eu penso assim, que precisa de educação. Os pais falam muito de, tem educação sexual na escola, então vai induzir ou fazer meu filho, minha filha ter relação sexual mais cedo. Só que isso, para mim, é importante. Por quê? Porque hoje as crianças têm internet, então eles têm acesso à informação, só que muitas vezes é uma informação desencontrada. E tendo
essa conversa com os pais abertamente, então vão ter relações sexuais e tudo mais, mas vão saber se prevenir para não ficar grávida, para depois falar assim, não estou preparada para ser mãe ou ser pai, e procurar as clínicas para aborto. Então, eu acredito que a partir do momento que abre esse espaço para conversa, para expor o que realmente acontece numa clínica clandestina ou tentar um aborto com agulha ou qualquer outra coisa, né, eles vão estar conscientes dos riscos. Maurílio, diga lá. O meu pensamento, eu acho que é um pensamento mais de neutro para contra, né? Hoje em dia, nós temos até que falar de uma maneira diferente, né? Primeiramente, eu sou a favor com ressalvas. Eu acredito que a pessoa que está gerando, eu falo pessoa porque hoje é um tema muito abrangente, e é para um outro momento, outro dia, a pessoa que está gerando aquela vida que está ali naquele momento, né, gerando, tendo a sua gravidez, ela tem que ter o direito de escolha, tá? Eu, como homem, eu acredito que o lugar de fala não seja, mas eu tenho minha opinião. E a minha opinião é que eu sou contra por quê? Porque há exceções na lei em que falam quais são, em que momentos podem ser feitos essa interrupção da gravidez. Então, meu pensamento é esse. Nós vamos inicialmente, eu quero ouvir a Gabi. A Gabi não pode ficar conosco porque ela tem que fazer, mas eu quero a opinião, ela tem que fazer a parte de direção. Eu quero a opinião da Gabi, vocês vão ouvir. Gabi, me fala, o que você pensa do assunto? Bom, no geral, eu sou a favor, não sei se está dando para escutar, eu acho que sim. Sou a favor, porque acredito que a mulher precisa decidir o que ela vai fazer ali com a vida dela, ela tem prioridade para decidir o que ela vai fazer, o que vai ser, enfim. O problema é totalmente dela, penso dessa forma. Claro que tem alguns poréns no meio do caminho, mas, no geral, sou a favor. Quantos anos você tem, Gabi? Tenho 29. Quantos anos você tem, Filó? 58. Você, Adriano? 52. Você, Maurício? 36. Bom, eu sou totalmente a favor, porque eu acho que a mulher tem direito de expor do corpo dela, ela sabe das dificuldades. Às vezes a gravidez é uma gravidez acidental, está prevenido, já engravidou tomando pílula, já engravidou usando preservativo, já engravidou comum usando DIU. E aí é o seguinte, se a pessoa já tem todos esses cuidados, fica grávida, está patente que ela não deseja uma gravidez. Aí eu não acho que ela tem que ser obrigada a manter uma gravidez, porque ela sabe da vida dela. Ela sabe aonde vai prejudicar, se ela tem condições financeiras, se ela tem condições emocionais, se tem estabilidade para dar educação naquele momento para uma criança. Antigamente, as mulheres com, vou falar lá atrás, tá? 12, 13, 14 anos de idade, em alguns lugares já era mãe. Por quê? Porque era normal. Só que evoluiu. Hoje tem mulheres que ocupam cargos, profissões, tem mulheres, não, a maioria, né? E até as mulheres têm hoje cargos de muito mais destaque que homem, a verdade é essa. E que elas não podem, não querem, não desejam abrir mão da sua condição no momento para ser mãe. Então, hoje você vê mães com 40 anos, 50 anos gestantes. Por quê? Porque a medicina evoluiu e elas podem retardar. Então, guarda-se, eu vou falar muito termo aí que pode ser que médicos falam, não é bem assim, mas vocês vão entender. Guarda-se banco de esperma, guarda-se banco de óvulos para no futuro. Então, mas assim, é difícil. Quando você fala, eu sou a favor, mas com ressalvas, então a pessoa não é a favor. Ela é a favor em algum momento. Porque quem é a favor é a favor. E quem é contra,
que vocês viram em vídeo aí, o bando é radicalmente contra. Contra. Ah, mas tá sem cérebro. Mas se Deus quer que nasça sem cérebro, tem que nascer. Gente, então tudo tem que ser medido e respeitado. Hoje em dia, o que a palavra que tem que vigorar no mundo é respeito. Mudou muito. Piadinhas, tanto é que hoje não vai ter causo no final, já estou avisando. Por quê? Porque é um assunto que não cabe. Não cabe uma piada ou nenhum tipo de gracinha. Então você tem que aprender a respeitar. E às vezes o respeito vem com embates, vem com discussões e não pode vir com ignorância. Num país em que a pessoa sai de casa para ver um time de futebol e só porque passa outra pessoa com a camisa do time adversário, ele mata. Quer ser a favor ou contra de quê? Primeiro precisa ter respeito pelo ser humano, respeito pela vida. Né? Vamos lá. Adriana, você falou que você é totalmente a favor, é isso? Uhum. E tem um tempo, que nem a pessoa está com 8 meses. Ela teve todo esse tempo, porque antigamente acontecia de ter que pedir autorização judicial até sair, tal. Mas nós estamos falando de outro momento e a pessoa está com já praticamente para ter. Mesmo assim, você é a favor. Mas com essa, até onde eu sei, com esse tempo de gestação já não é mais considerado aborto, aí já é um parto, né? Isso, tem essa diferença também, viu, pessoal? E é muito sério. Por quê? Porque depois da formação da criança, isso tem uma divergência aí, mas pelo que nós estudamos, é alguma coisa, os médicos depois dão um alô. Mas você vê o doutor Ramute falando em 12 semanas, que ele fala que é aspas, com o maior respeito, que ainda não tem uma conformatação de ser humano. Então, a partir do momento no meu entendimento, 4 meses, feto formadinho, mas acontece? Acontece. Nós vimos aí antigamente, vamos relembrar você também, Filó. Antigamente tinha notícias de convento, eu não sei se isso é verdade, gente, eu ouvia, e ouvir é uma coisa, presenciar é outra. Mas você soube de histórias que no convento achavam, no fundo do convento, quando foram cavar, sei lá, um monte de feto. Uhum. Você chegou a ouvir umas histórias dessas? Sim. Você chegou a ouvir isso? Não. Chegou a ouvir, mano? Já. Elas escondiam, né? Porque a madre chefe não podia saber que elas tinham sido mães, né? Porque senão eram expulsas do local. Eu já ouvi sobre isso. Já. Eu acho que eu concordo aí, termo clínico com a Adriana. Aí não é um aborto, aí é um parto e abandono de incapaz. Sim. Já vamos entrar em outra que, olha, presta atenção para a comunidade indígena não bater em mim, hein? Eu ouço, eu nunca presenciei, eu leio que outrora as comunidades indígenas, quando tinha uma criança nascendo com má formação, eles abandonavam para a natureza cuidar. Ou seja, você deixa na selva, a criança fatalmente vai morrer atacada por alguma coisa, alguém, não sei. Então, eu também não sei se é verdade. Eu leio, hoje em dia dizem que as comunidades indígenas de jeito nenhum. Existem relatos, assim como das freiras, eu não sei. Na Grécia Antiga também falavam isso. Né? Falavam? Que os bebês que vinham com má formação não eram aptos para estar na batalha. Então eles descartavam. Tem história sobre isso também. Aqui está falando, eu estou até procurando aqui, que até aborto só é possível até o 3º mês. O que o pessoal fala das famosas 12 semanas. Sim. E eu não sou médico, mas eu acho, pelo que eu estudei, pelo que eu perguntei,
que tem pessoas que acham assim, desde a concepção. Desde a concepção. Teve a concepção e a lei fala em proteção ao nascituro, né? Que é desde a concepção. Então, difícil, mas eu acho que até os... Aqui até foi o Tribunal, Supremo Tribunal Federal que fala, até o 3º Maia. Eles tentam balizar, mas cada caso é um caso, a discussão vai longe, não para, né? É uma coisa que não... A DPF, só interrompendo, a DPF 442 de 2018 ainda está em andamento. Ainda. Ela não, para você ver, 2018, nós estamos em 2024, ela não está ainda julgada, está aguardando julgamento, porque é um tema muito... não dá para fixar uma coisa de repente. Então, hoje no Brasil é permitido assim, quando a criança é anencéfala, foi diagnosticada até pela tecnologia nos dias de hoje, né? Ela não tem cérebro. Quando a mãe corre risco de vida, nós vamos discutir um a um, ou em casos de abuso, de vocês viram a Elza falando. Foi uma pessoa que foi abusada, ela não abortou, ela tem um filho lindo, mas ela guarda isso. Você vê que a primeira resposta da Elza é: sou a favor. Mas por quê? Porque eu já fui abusada. É o trauma que ficou na pessoa. Depois eu falo, mas em todo caso, se não está... não, aí não. Então é difícil. Veja bem, vamos para o primeiro caso. Você vai numa consulta, como é que chama? Pré-natal, isso? Que fala? Pré-natal. E o médico dá a notícia de que teu feto não tem cérebro. Normalmente, uma criança anencéfala, ela dura horas, mas já houve caso de durar semanas e já houve caso de durar meses. E nesse caso, a Adriana é sempre a favor, mas analisa, Adriana, criança sem cérebro. A mãe vai gestar, barriga vai crescer, os seios vão entumecer de leite, ela vai passar por um parto. É justo com a mãe? O que você acha? Eu sou a favor do aborto. Então, assim, não tem cérebro. Ela não vai ter... Se não tem cérebro, ela não tem... Ela vai nascer, ela vai estar só o coração... um vegetal. É a mesma coisa que uma pessoa em coma, está em coma, mas só o coração está batendo, mas ela já está com morte cerebral. O que você acha, Filó? Eu vou com o nosso amigo nesse caso, né? Porque a criança, ela não vai ter autonomia nenhuma para nada na vida. Não. Então, e quem vai sofrer é a mãe. Então, nesse caso, é um caso extremo para mim. Então, nesse caso, sim. Você vê como ninguém é muito totalmente ou não é contra. Você vê que vai mudando na interpretação. Por quê? Porque, como tudo na vida, cada problema se resolve de uma maneira. E cada pessoa tem uma forma de resolver. O que você acha, Maurício? Então, no meu entendimento é o caso até do natimorto, né? Não, natimorto chega a nascer. Então, ele nasce, mas morto. No caso do anencéfalo, ele pode vir a nascer morto. Pode. Então, não tem autonomia, vai ser só um sofrimento. Porém, aí a gente volta para a opinião da mulher. Tem mulheres que querem ter o nascimento, né? Querem ter o parto, mesmo sabendo que ali não vai ter, que a gente fala em horas, né? Não vai ter continuidade. Mas tem mulher que quer ter esse sentimento mesmo sabendo do que vai vir depois. E aí, Gabi? Eu sou a favor do aborto nesse caso. Você não acha que é muito sofrimento para a mãe passar por tudo isso, mesmo para quem é a favor? Gente, pensa no ser humano. Tem muita questão religiosa a respeito, tá? Eu ouvi do Vando, que vocês viram aí, dizendo o seguinte: se Deus quer que nasça sem cérebro, tem que nascer. Ok, é uma opinião, tem que ser respeitado. Assim, eu só vejo um sentimento, porque mãe é um negócio diferente. Eu sempre falo.
pai se preocupa, tentou, mas pai é de mãe, é um negócio. Nós vamos chegar num caso. Mãe é um negócio para ser estudado o resto da vida e ninguém vai chegar a uma conclusão. Estou falando de mãe de verdade. Mas se ela tiver que decidir entre o braço dela e uma unha do filho, vai o braço dela. E é assim. E no caso do abuso, a pessoa foi abusada, foi estuprada, e desse estupro gerou uma gravidez. Você acha que, Filó, você acha que essa gravidez tem que ser levada a termo? Tem que continuar, ter a criança e vamos viver? Na minha opinião, assim como a gente falou agora da criança que não tem o cérebro, aí nesse caso eu também sou a favor, desde que a mãe queira. Porque também ela pode sofrer o abuso e ela falar, eu quero, é meu filho. Não, mas estamos falando da pessoa que quer ir ao aborto. Agora, se ela quer ir ao aborto, finalizar e tudo, eu sou a favor, sim. Porque isso daí também vai causar trauma para ela. Porque ela vai carregar uma criança que ela não queria. Que ela não, por mais que, é igual você falou de mãe, a mãe dá o braço pelo filho, mas não foi o filho que ela fez com amor. Foi com sofrimento, foi contra a vontade. Então, nesse caso também eu sou a favor. Fala, Adriana. Sim, sou a favor. Não é uma coisa que ela Mas por que justifica? O que você é a favor é saber para você sempre. Mas qual o teu embasamento? Porque não é uma coisa que ela queria, foi uma gravidez indesejada, não só pelo abuso, mas porque ela não quis. Então, ela tem direito de, assim como poderia ser de uma outra forma, não do estupro, mas se ela não quer, é um direito que ela tem de não prosseguir. Mauri. Eu sou a favor, nesse caso eu sou a favor, é um dos casos que está em lei, né? Então, eu sou completamente a favor. Obviamente, se a mulher assim desejar, se a pessoa que está gerando assim desejar, por favor. Nós estamos sempre falando de, lógico, a mulher que decide. Salvo quando é menor, né? Criança, aí tem que pedir uma autorização judicial. Teve casos aí, eu não acompanhei, que a menina, acho que tinha 12 anos, é uma criança, e a mãe e o pai queriam, e a criança não queria. E eu não sei o resultado disso. Mas foi judicializado isso. É complicado. Mas ela não tem discernimento. Pessoal, você me falar que uma criança hoje, de 12 anos de idade, não tem nenhum discernimento, tadinha, ela não sabe nada. Já não é bem assim nos dias atuais. Era bonito isso na minha época de criança, que eu era um trouxa, não vai falar que até hoje. Eu era um bobão, e aí as crianças com 12 anos brincavam de boneca. Hoje elas acho que têm até vergonha de ganhar uma boneca com 12 anos de idade. E aí, Gabi, me fala. Sobre esse caso do abuso? No geral, eu sou a favor. Sim, mas justifica para mim. Por que eu estou pedindo justificativo? Eu acho o caso do anencéfalo mais complicado do que o do aborto, do abuso. Porém, o abuso já era, no estupro, já era permitido e o anencéfalo está discutindo recente. Para a direita é recente. Eu acho que a pessoa que nascia sem cérebro, um vegetal, fazer a mãe chegar até o final, era muito mais judiado do que mas foi por estupro. Sim, também. Mas é aquele negócio. Nós estamos falando hoje em dia que a coisa é mais rápida, já tem determinações, não precisa ficar muito... Mas antigamente tinha discussões judiciais, eu era bem mais jovem, e eu lembro que até sair a decisão, teve casos, salvo engano, que a criança nasceu e depois saiu a decisão que podia fazer.
Quer dizer, não faz sentido. Hoje não, hoje mudou. A consciência da sociedade é outra, né? Só um adendo, esse tema que nós estamos falando está no artigo 128, inciso 2º, né? Que seria o aborto humanitário. Aborto humanitário. E nós temos um caso complicado, que é o seguinte: quando a mãe corre risco de vida. Então é assim, a mãe engravidou, aí veio uma junta médica e constatou que a gravidez é de alto risco para a mãe. Eu andei pesquisando as opiniões mais recentes e vocês viram o doutor Carlos Jorge falar que a decisão é médica. Ou seja, se o médico entender que a mãe corre risco, e a gente sabe muito bem que isso acontece em vários casos, que a decisão é médica, mas eu não consigo entender isso. Porque se a mãe é saudável e ela fala, eu não quero que faça um aborto, mas a senhora vai morrer, não tem problema. Não, mas não pode, tem que tirar. Não, mas eu não quero. É uma situação difícil, é que nem nós vamos rapidamente passar pelo problema da transfusão de sangue, que tem nada com o aborto. É uma situação terrível. Aí fala, não, a decisão é científica. Tá, mas aí você vai fazer o quê? Vai pegar na marra? Vai fazer o aborto não consentido porque acabou? Quantos casos a gente ouve que fala assim, isso a minha mãe morreu no parto. Eu já ouvi uma centena de casos. Só que a mãe não quis tirar, ela quis ir até o final. Porque entre a vida dela e a do filho, ela preferia a vida do filho. E aí acho estranho esse debate aí, não adianta falar, não, mas já está definido. Não está. Não está. Procurei bem, não está. Porque você tem decisões? Tem. Mas não pensa só na decisão que vem ao mundo jurídico. Tem decisão que fica entre 4 paredes de hospital. Que o médico chega e falou assim, a senhora cozido e cru. Ela acolhe e falou, doutor, não vai tirar. Não vai fazer, mas ela não interessa. E a mãe vai embora e acabou. Quem é que vai buscar? É difícil. E nesse caso, Adriano? Aí já complica. Apesar de eu ser a favor do aborto, se fosse comigo, como mãe, aí se fosse uma situação comigo, aí eu não abortaria. Se fosse você ou seu filho. Aí? Então, Peraí, aí o quê? Você falou aí, deu uma risada e encheu o olho de lado. Tá chorando agora. Vai pra Filó. Não, você termina, vai com calma. Vocês estão vendo o que é mãe? Vai discutir lá. Tem que fazer, fala. Sem problema, pode chorar à vontade. Mas depois vai ter que comprar o lenço, eu não vou pagar. Não, aí como mãe, eu morro, fico filho. Você, Filó? Eu também. E assim... E se o cara chega e fala, não, mas você vai morrer, nós temos que fazer. Não aceito. Ai. Vocês estão vendo? E no meu caso aconteceu isso, porque o médico chegou para minha mãe e para o meu pai e falou, ou a mãe ou a criança. E minha mãe falou que Quantos não. Quantos anos você tinha, Filó? Você era o feto. Isso. Entendi, para sua mãe. Falou para minha mãe e para o meu pai. Aí chegou no meu pai e falou, ou a mãe ou a criança. Minha mãe falou, não vou tirar e vai nascer. Nasci, tenho mais 2 irmãs, e a minha mãe faleceu tem 20 anos, nada a ver do que falaram na época. Fala, Gabi. Então, eu acho que sempre a decisão da mulher, ela que gerou, ela que tem um filho, se chega na hora do parto e
não, eu quero que tenha o filho, ok, eu sou a favor. Se ela falar, eu morro, meu filho fica, ok, é a decisão dela, sou a favor. E sou a favor também se, por exemplo, no começo da gestação, o médico já avisa que é uma gestação de risco e ela decide. Não, leve em consideração que é assim, até 12 semanas. Sim. Depois já é parto. Sim. Então, o aborto que nós estamos falando, o médico já avisa agora, ó, você tem, eu não sei se o termo é esse, você tem eclâmpsia, você tem não sei o quê, você vai morrer, não pode, você vai ficar... Tá? E ela fala, não, eu vou levar a gestação à frente. E logo no começo ele fala, mas não pode, você vai tal. A decisão tem que ser da mãe, não é clínica. Ele pode avisar, mas obrigar de jeito nenhum. Isso eu acho claro. Aí pode ser até que a interpretação... Porque eu vi decisões em que você vê o Dr. Carlos Jorge, ele era diretor-geral de uma rede muito grande de hospitais, que é a Rede DOR. Então, você vê, ele fala como... Rapidamente ele fala, não, a decisão é clínica, é científica e acabou. Só que eu acho, não sei, eu sou um cara aberto a tudo, respeito tudo de verdade, tá? De verdade. Isso não é da boca para fora. Brinco com meus filhos como se fossem amigos de escola, tenho menos idade que eles, só que tem um detalhe. É uma situação difícil, até para o pai. Que o pai fala, pô, eu não quero perder minha mulher. Nós podemos ter mais filhos na frente. Eu não posso perder minha companheira, minha mulher, meu braço, eu tenho, se tiver outros filhos, ela tem outros filhos, eu não posso. Mas se a mãe fala não, quero ver quem é que faz isso. Mas tem muitas que podem falar, sendo no começo da gestação, é uma gravidez de risco. Então eu vou fazer o aborto, porque eu não quero... Né? Sim. Aí seria o normal, ok. Tá tudo bem, eu sou a favor. Sim. Aí, nesse caso, eu acho que tem muita gente que iria contra. A mãe falar. O problema também é quando a pessoa... Eu não sei nem como funciona isso, não vou arriscar dar palpite. Mas a pessoa fala não, aí passa com 4, 5 meses, está muito mal e precisa fazer um parto de emergência para salvar a mãe, aí põe lá na incubadora, não sei se é esse o termo que existe ainda hoje em dia, põe lá, tal, sabendo que as chances das crianças são mínimas. Fala, por que não fez antes? Tal? É difícil, a discussão é difícil. Pô, tinha evitado tudo isso, agora está lá a criança sofrendo e a mãe sofrendo do mesmo jeito, o pai... É uma situação, por isso que eu acho que aborto, nós estamos falando de 12 semanas, aborto, se por um acaso diagnosticado e avisada a família, tudo bem, mas se a mãe não quiser, eu não vejo essa figura. Fala, Maurício. Esse é o artigo 128, inciso 1º, né? Que é o aborto terapêutico. É complicado, esse é bem complicado, porque o que a lei fala é que quando não existe outro meio de salvar a vida da mãe, né? Eu, obviamente, porque eu encaro isso aqui, eu sei que são coisas diferentes, né? Aborto e parto e tal, mas eu via esse artigo na minha mente como um parto de emergência, se tiver que escolher, sabe? Ou é mãe ou é o neném. E eu escolheria a mãe também, não teria outra opção. Agora, você está falando de um aborto que você pode prever o que vai acontecer, é só a mãe que vai escolher, é só a pessoa que está gerando que vai escolher. Porque o parto já não está no aborto. Não, já então, foi o que eu falei. O parto chega aconteceu isso com a minha filha, né, a Juliana, né? Na hora que meus 2 filhos nasceram de 8 meses, porque eles sofriam de ansiedade. Tá? Hoje quem sofre sou eu. Mas na época eles estavam loucos para sair dali, não tinha o que fazer, tudo escuro. Ele via mal barato lá, eu indo pro samba, futebol, os caras falaram, eu vou ficar aqui até quando? Você entendeu? E aí, no dia que a Adriana foi para uma consulta, os 2 nasceram de... Foi para uma consulta de rotina.
com 8 meses, a doutora Cristiane Fadel, que foi a obstetra, a cirurgiã obstetra que fez os 2 partos da Adriana, avisou que tinha indícios de sofrimento fetal, mecômio, né? Então, ela me chama de Tonhão, somos amigos de Agostiniano. O Tonhão, vai para o hospital. Ela pega ela e leva para o hospital. E quem levou foi o doutor Maurício. Meus 2 filhos, quem levou foi o doutor Maurício Rezende, que é um funcionário público da área da segurança pública. Maurício Fúvio. Um foi Maurício, outro foi o Ah, foram os 2 irmãos. Tá? E levaram para o Santa Catarina, aqui em São Paulo, o Hospital Santa Catarina. E lá, rapidamente, ela falou, Tonhão, vamos rápido porque precisa fazer o parto rápido, porque não pode mais esperar. E graças a Deus deu tudo certo. Ela nasceu pequenininha, 2,6 kg, uma coisa assim, mas, graças a Deus, está aí. Agora, vocês viram a opinião da Adriana. Pensou você chegar e falar para a mãe, não, mas espera aí, eu tenho que fazer esse parto porque... Mas com 5 meses você vai fazer? Ele não vai viver, não, mas tem que fazer, senão você vai morrer. Eu quero ver, não estamos falando de aborto mais, eu quero ver alguém falar que vai fazer, se a mãe falar não. É complicado. Agora, se é num acidente, está cheio de casos aí, a pessoa sofre um acidente e a mãe entra em trabalho de parto, aí tem que rasgar mesmo, fazer até na beira da estrada. E tentam salvar os 2. Às vezes não dá. Fala, a mãe faleceu, mas a criança está aqui. Aí não é muita escolha. Né? Aí é o que deu para fazer no momento. Ou se não, sei lá, o contrário senso. Então é muito difícil isso. Fala, Gabi, você em aborto, 12 semanas. O médico chega e fala para você, você pode correr um risco de vida, você está com esse problema, tal, você está com risco de vida. O que você faz? Você já está gestante. Só na situação para saber, mas sou a favor da mãe virar e falar, então não vou ter o bebê. Não vai ter. Perfeito. Ela decide. Tá. Só para dar um feedback aí, nós temos aquele velho problema da transfusão, né, de sangue. Que está vigorando hoje? Parece que foi quinta-feira um julgamento. No seguinte, se a pessoa que vai receber a transfusão ela é capaz e totalmente sabe o que está acontecendo, é uma pessoa que já tem suas opiniões próprias e qualificada legalmente. Ela fala, não quero receber, não é para fazer. Eu li de quinta-feira. Agora, se não for, se a pessoa não puder expressar o sentimento, está em coma, ou a pessoa ainda não é capaz legalmente, ninguém pode impedir por ela. Aí os médicos têm que fazer o tratamento. Subentende que se os pais falam, não pode fazer no meu filho porque nós somos negativo. Aí, se ele não pode expressar, não tem capacidade jurídica de expressão. Agora, se ele tiver, então, nesse caso, nós vamos, por analogia, chegar à decisão da mãe, né? Mesma coisa. Eu entendo muito bem o que o doutor Carlos explicou, entendo muito bem o que o doutor Ramute, abraço para o Ramute, está voltando da Grécia hoje, pedi para ele me trazer uma lembrancinha só, o Paternon. Ele vai tentar pôr na mão. E ele fala que ele é a favor até 12 semanas, e o doutor Ramute, vocês perceberam que ele é mais radical. Ele fala que também, quando o feto tem má formação e os pais decidem. No Brasil, isso é proibido. Má formação é proibido. Nós estamos falando em anencefalo. Se
se o feto, primeiro embrião, né, depois feto, né, se ele... nós temos vários exemplos, mas a pessoa não vai nascer sem os braços. Não é permitido fazer o aborto. Então é anencefalo, falta de cérebro. Tá? Me fala, agora você está mais calma, me fala o que você acha do tema ensinando. Sua filha é médica, seu filho é advogado, mas o que você ensina para os seus netos? Porque neto chega na avó, né? Não chega mais na mãe. A mãe tem ocupações, tal, a mãe dá carinho e tal, mas aquela figura querida são os avós. Eu vejo na casa da minha sogra. A neta querida dela, todos são, mas que sempre conviveu com ela, a Tayane, beijo para a Tayane, é engenheira civil, mas ela vive lá pedindo a bênção, opinião, trocando ideia com a avó, porque a avó é aquela figura que já viveu. Então o que você falaria para uma nova geração se viesse a pergunta e como você explicaria isso? Que a criança antigamente é assim, como eu nasci? Você nasceu porque veio a cegonha, te trouxe. Onde é a cegonha? Entendeu? Hoje em dia você ensina uma criança assim, no colégio ela é zoada. Você tem que passar cientificamente a verdade. Pelo amor de Deus, que nem a Filó falou. Internet hoje eles têm acesso a tudo. O problema é que o tudo inclui vídeos de sacanagem e a criança adora aquilo, porque é curiosidade de todo ser humano, todo. Não tem ninguém que vem. Não, em algum momento você já gostou, não vem, não. Não é pra cima de mim, não, que você já viu uns vídeos de sacanagem. A Gabi tá rindo aqui. Tá? Seguinte. Então, mas aí ela acha que atividade sexual é aquilo. E não é. A Filó falou, atividade sexual legal vem com amor, vem com carinho, vem com respeito. Não é aquele negócio, fica de quatro, se vai, acabou, vira de cabeça, e não sei o quê. Não é bem assim. Né? Mas ela vai ver o quê? Vai ver isso. Claro, o que você falaria? E de que forma? Mas sobre o aborto? Sim. Não, acho que... Vem uma criança, você trabalhou com criança há 20 anos. Vem uma criança e fala, tia Adri, que nem fala, o que é aborto? Bom, para criança é complicado a gente ainda falar sobre isso, né? Mas eu acho que para criança ainda não, sei lá, eu não teria ainda uma opinião como eu falaria sobre isso para ela, mas eu acho que primeiro eu falaria sobre o namoro, como namorar, como prevenir, para não acontecer de engravidar, né? Para aí sim, depois, acho que mais para frente, falar sobre aborto. Porque vocês sabem que eu tenho uma prima que ela engravidou muito cedo, engravidou com 15 anos. Isso, eu tenho 62, corpo de 26, ela tinha 15 anos, hoje ela tem 65. Então são 50 anos atrás. Ela engravidou. E naquela época, pai expulsava de casa. Vergonha da família. Como é que vai falar que ela engravidou? Aí tinha que casar rápido. Bom. Tem que falar, tomar cuidado com o namoro, porque é o que a Filó falou. Sexo, começa a namorar hoje em dia, a molecada já vai pro sexo. Já começa, né? Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Então tem que orientar, falar, explicar direitinho o que acontece e ensinar como prevenir, se a menina como a gente fez com a Ju. Anticoncepcional, não adianta esconder, vai começar a tomar, menino, vai começar a usar camisinha, não adianta falar, não vai usar, não vai tomar, é melhor já pôr às claras o que tem que fazer para evitar. Porque, pessoal, para não falar que eu sou um falso moralista, contando da minha prima ainda. Aí quando a filha dela completou 13 anos, a corpulenta, grandona, né?
A mulherada de hoje em dia, mas aquelas meninas. Aí, resultado, ela pegou, levou minha filha dela, então, minha priminha, levou para um médico ginecologista para fazer o exame e pediu, falou, olha, ela começou a namorar, eu quero que ela tome pílula. Ele falou, não posso dar, porque ela é muito nova. Ela falou, sim, mas eu, muito nova, passei por tudo isso. E eu não quero que ela passe, porque realmente vai acontecer. De efetivamente, eles começaram a namorar e hoje em dia, que nem a Adriana falou. E o médico falou, não, foi procurar outro, que entendeu a situação. A minha filha, quando ela começou a namorar, 16 anos, eu chamei e falei, ô, bonequinha, senta aqui, ó, pílula, tá, mas pai, eu não transo, eu não sei, mas tô falando, pílula, tal, porque uma hora vocês vão transar. E aí, acho que ela transou com 18 anos, porque ela me falou, ela veio e falou, pai, quando você acha que é o momento certo? Eu falei, a hora que você quiser dispor do seu corpo para ter um ato sexual de amor. Não sou eu que vou falar para você quando é ou quando não é. A hora que você se sentir à vontade, confortável com o seu parceiro e confiante. É isso aí. Sexo é uma atividade natural e saudável. E aí, depois ela foi, comprou pílula, patati. Graças a Deus, evita muita dor de cabeça. E você, Filó, como falaria? Para criança é meio complicado mesmo, tá falando, mas eu também concordo com ela que tem que ter esse jogo de cintura de você começar, vai começar a namorar e vai passo a passo, né? O que é o passo a passo, Filó? Ô, tia, o que é o passo a passo? Não, você esperar, eu acho assim, que a fase da criança, né? Com quantos anos ela vai perguntar isso? Hoje em dia? 12, 13. Acho que ela nem vai perguntar, né? O pior é que hoje em dia, que a gente sabe que antigamente era assim também, nós temos que dar liberdade para eles perguntarem para nós. Sim. Porque senão vai perguntar para a amiguinha, que também não sabe nada, e vai dar a opinião dela, né? Eu tive elas caso... vão no Google, né? Elas não vão perguntar, elas vão no Google. Tem o Google, né? Google. Eu já tive caso de alunas que eu tenho contato até hoje, de sentar comigo e conversar, não sobre sexo, mas de outros assuntos. E como você estava falando, de que você falou da sua filha, de chegar e conversar com ela. Então eu falava para minhas alunas assim, qualquer assunto, quem segura a bola é seu pai e sua mãe. Eu vou dar a minha opinião, que eu gostaria que a minha filha falasse para mim. Isso é eu e minha filha. Eu gostaria que minha filha fosse assim, assim, assim. Então, você quer conversar alguma coisa específica? Marca um dia com a sua mãe e com seu pai. Eu adoro o café da tarde, gente. Eu falei, faz um café da tarde. Fala, eu gostaria de conversar com você. Nós também, né? Você vai convidar, vai. Café com bolo. Aí eu falava assim, senta e fala, olha, eu gostaria de conversar isso. Aí ela veio, passou uma semana, falou assim, eu conversei com a minha mãe, com o meu pai. Eu falei, e aí? Era um determinado assunto, e ela falou assim, já foi resolvido e tá tudo ok. Eu falei, então, eu tenho amizade até hoje, ela me manda mensagem até hoje. Então, assim, depende da criança, depende, porque, como eu falei, a internet tá aí com informações a milhões. Você liga, amanhã já mudou tudo. Então, essa coisa de eles terem acesso muito novo a redes sociais, à internet, à informação e tudo, vem distorcida. É igual você falou. Cada vez mais cedo. É igual você está falando, de ver vídeo. Aquele vídeo que ela está assistindo é o que realmente, como procede na vida adulta? Não é. Né? Então, assim, são fases. Então, você tem que ter um jogo de cintura de você estar conversando com elas, passo a passo, degrau a degrau de idade, mas, assim, vendo até onde ela sabe. Tentando captar o que ela sabe realmente. Conforme ali o que ela souber, você desenvolve o assunto com ela. Eu penso assim. Mas que nem veio a pergunta, agora entramos em... Mas veio uma pergunta da minha filha, meu filho do Igor. Quando ele tinha, acho que uns 8 anos, ele falou, pai, como é que eu nasci? E vem a pergunta, gente. Falei, papai pegou o pintinho dele, pôs dentro da periquitinha da mamãe, aí sai um líquido que tem
uma coisa chamada espermatozoide que vai nadando nesse líquido, chega no útero da mamãe, implanta e você começa a crescer. Começa a crescer até o momento que tem que sair. Aí eu lembro da resposta dele, que nós damos risada até hoje. Falou, nossa, que legal, então você já fez isso 2 vezes? Porque era a irmã dele e eu. E ele. Sabe, mas não falei, foi cegonha. Não vou deixar criar um retardado. Tem como você explicar sem... Traumatizar. Exato, sem traumatizar. E você, Maurício? Ele já me chama de retardado. Não, eu faço minhas, né, as palavras da Filó em grande parte. Fala um pouquinho mais alto. Eu faço minhas palavras da Filó em grande parte. Fala um pouquinho mais alto. Aí, sacanagem. E só que assim, eu acho que existem exatamente isso. São fases, né? Vai vir essa pergunta com 4, e eu acredito que a cegonha nesse momento, eu acredito com inclusão de orientação sexual tem que vir de casa, não é uma coisa que falam aí em escola, eu acho muito abrupto, né? Então, vai vir a palavra com 4, vai vir essa pergunta com 8, vai vir essa pergunta com 12 e com 16. Aí acaba porque eles já não vão querer mais as palavras do velho, né? Com 16? Então não vai querer mais as palavras com 12, do velho, né? Então, eu acho que cada fase tem que ser respeitada e ser introduzida de cada maneira. Agora, você vê que interessante. Já chega em você, Gabi. Você vê que interessante. Nós temos, hoje em dia, mais facilidade de falarmos sobre orientação sexual com nossos filhos do que falarmos do aborto. Sim. Você vê que todo mundo aqui fala, para falar aborto é complicado, porque agora a educação sexual, cada um já se vira, explica aqui, explica ali. Só que o aborto é muito importante a criança, claro, não estamos falando de 12 anos para cima, saber o que é, quais os sofrimentos que se tem, que nem a Filó falou, não é simplesmente interromper uma gestação, ou para quem tem essa normativa de vida, interromper uma vida, mas sim o que fica no psicológico. Para no futuro a pessoa falar, poxa, se eu fosse mais maduro, mas também eu era muito jovem. A gente ouve um monte de história. Ou que abandona, que dá filho. Tinha a roda das crianças lá, como é que chama? Nos conventos. No convento. Né? Tinha a roda dos rejeitados. Filhos rejeitados. Roda dos rejeitados. Inclusive, bom, deixa pra lá. Pegava e punha lá. Você entendeu? E depois davam para adoção, né? Sim. Alguma coisa no gênero. Mas precisa saber o que é. Acho que não tem muito padrão de mistério. Eu sempre fui o mais sem vergonha, em termos de eu procurava o assunto com eles. Mas eu preferi invadir o mundinho deles, porque esse mundinho existiu, porque existiu comigo. Existiu com a mãe, só não vai existir com ele. Esse mundo existe, a masturbação, tudo isso existe. Então eu invadia para poder eu discutir. Eles têm total liberdade. Porque senão vai procurar. Hoje, internet, sites de inteligência artificial. E pá, o mundo está evoluindo rapidamente, gente. Então nós temos que, na medida do possível, tentar acompanhar. Bom, pessoal, o assunto é vasto, foi uma introdução ao assunto. Se vocês quiserem, nós retornamos a ele em outro momento. E deixem os seus palpites, seus comentários, seus likes, se inscrevam no canal. E eu vou fazer uma última pergunta para todos. Você conhece alguém que fez um aborto e se deu mal? Ou seja, que procurando uma clínica clandestina, sei lá, soube de algum caso assim? Que fez aborto sim, mas não que se deu mal não. Soube pela Juliana, que quando fazia plantão em Carapicuíba, que era um hospital de poucas, assim, de pessoas com nível inferior. Nível inferior em termos de quê? Financeiro. Ninguém é inferior a ninguém. Não, nível financeiro. Então, de meninas, que é o que eu falei no começo, que como queriam fazer aborto de qualquer maneira, só que não tinham condições financeiras, elas cutucavam o útero, como eu falei no começo, com agulha de crochê, aí ficava resto de feto, aí tinha infecção generalizada, aí chegava lá,
já no estágio alto, e aí faleciam porque não tinha mais o que fazer, ou comprimido, que também enfiavam no útero, aí também dava infecção, porque muitas vezes não saía, sangrava, só que aí não saía. Então ela me contou vários casos que acontecia lá, e ela presenciou. A filha dela que é médica. Que é médica. Então, quando ela fazia estágio em gineco lá, ela presenciou vários casos de meninas que acabou entrando em óbito. Bastante. Comigo ela nunca que entrou em óbito por conta disso. Então, eu soube de bife que enfia na vagina para fazer simpatia para o marido não trair, aí ficou o resto de carne lá, é verdade. É verdade. E aí apodreceu da infecção na menina inteira. É umas coisas de... Então, eu soube por ela vários casos que ela presenciou desse tipo de acontecimento. E você, Filó? Eu conheço, sim, uma garota, hoje ela deve estar com uns 19 anos, e ela fez um aborto, acho que com 15 anos. Então, assim, não teve complicações, mas psicológico, sim. Hoje ela passa por psicólogo e às vezes tem crise, então é bem complicado. E era de namorado. Então, eu sou muito nova para ser pai. E saiu fora. Então, é o que eu sempre falo, tem que conversar, sim, tem que mostrar para elas e para os meninos também, que são os dois responsáveis, e que tudo tem uma consequência, né? Então, eu falo que o diálogo acima de tudo. Perfeito. E você, Maurício? Isso é uma coisa do cotidiano, né? Acontece sempre, direto, e acho que é por causa disso que existem as discussões atuais. Então, sempre vai ter alguém que conhece alguém que fez alguma coisa. Então, sim. Eu acho que mesmo eu conheço pessoas que fizeram, que deu tudo certo, mas assim, no fundo fala que mesmo estando consciente que queria fazer e tal, assim, no fundo sempre pensa, se eu tivesse tido, com idade e tal. É uma coisa que mesmo querendo e sabendo, a pessoa no fundo sempre pensa. Sempre... Mas você falou que é totalmente a favor. Eu sou totalmente a favor. Você, Gabi? Eu não conheço ninguém que fez e deu errado. Conheço gente que já fez, mas... Que correu tudo na normalidade. Tá. E então eu vou agradecer a vocês e vou falar dos nossos colaboradores, nosso patrocinador. Primeiro, quem quiser gravar podcast, ter um estúdio à disposição, gravar sua música, gravar seu comercial, ter qualquer tipo de interação, nós fazemos com a Pump Media, Rua São João Gualberto, 250, Tatuapé, uma coisa perto do Shopping Anália Franco. Qualquer coisa, procurem Pump Media, que vocês têm. Aí marquem seu horário, vocês terão, além de um estúdio bacana, competente, vocês terão a direção da Gabi, que ela deixa vocês à vontade e estrutura tudo direitinho. Também quero agradecer a Pump Media, que faz a programação, a Bisaí, Inteligência Artificial, que nos ajuda nos projetos, e a Emagrecento Franchise, que é um dos nossos colaboradores e nos dão suporte. São clínicas de estética e emagrecimento. Quero agradecer a todos. E hoje não tem causo, mas tem um beijo no coração de cada um. Lembrando que eu sou velho e sou do direito.